Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. A partir do verso 25. Lucas 2, 25. E o texto fala sobre o cântico de Simeão, mas eu quero falar sobre os pensamentos e o coração. E isso é um problema para nós, de alguma forma. Nós temos que lidar com o nosso coração e com os pensamentos. E isto que nós vamos ler aqui mostra uma das funções de Jesus quando vem à Terra, que muitas pessoas não percebem e não estão atentos. Então veja o que diz aqui no verso 25 em diante, até o 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Lembrem que Simeão, ele espera a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, mas para alguém esperar algo, ele tem que se encher do que na sua vida? De esperança. Como é que você se enche de esperança? Você tem que pensar nisto. E se você tem uma promessa, você foca nessa promessa. Principalmente se ela veio de Deus. E Simeão obedece e pratica isto. Revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Pronto. Ou esse camarada vai ver num prazo de 80 anos ou 70 anos, sei lá quanto que Simeão viveu, ou ele vai viver 900 anos, seja lá o que for, porque ele disse, a palavra diz que ele não veria morte, aliás, que ele não passaria morte antes de ver o Cristo. Então ele está sabendo, eu vou ver o Cristo. A esperança, os pensamentos dele estão aonde? Focados em ver o Cristo. Movido pelo Espírito. Irmãos, quem é movido pelo Espírito sabe tempo e modo. Não pela sua capacidade. É movido pelo Espírito. E nós somos? Estamos nos dedicando a esta palavra para sermos movidos pelo Espírito, ou estamos movidos pelo espírito consumista, diabólico, individualista do presente século? E aí tem as suas ferramentas, redes sociais, internet, tudo aquilo que a gente já conhece. Somos movidos pelo quê? Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Como é que ele sabia que Jesus, este, filho de José e Maria, era o Messias? Tinha uma marca? Tinha uma cor? José e Maria eram de alguma espécie de linhagem? Não. Quem revelou a ele? O Espírito que estava nele. Movido pelo Espírito. O Espírito o revela. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel,
e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E é isso que Jesus está fazendo na minha vida e na sua vida. Tudo que você tem escondido aí vai vir à tona, você queira ou não. Todos os pensamentos bons e ruins que cada ser humano tem, Jesus vai trazer à tona. Não quer que venha à tona, confesse imediatamente e abandone essas práticas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque tem pessoas que, e eu não vou dizer algumas pessoas, todo ser humano precisa que a luz do Senhor entre no seu coração para revelar, e aí então todos estes insetos espirituais, pequenos espíritos malignos, demônios, encosto, opressão diabólica, demoníaca, maldição que vem de geração em geração, vão se acumulando, vão atormentando, vão aprisionando as pessoas, e elas não sabem mais o que fazer para se livrar desta tamanha tristeza, depressão, ansiedade, espírito de perseguição, espírito de loucura, espírito de pânico. Como eu tenho visto pessoas que estão tendo esse espírito do pânico. Muitas. Isso não é uma coisa apenas fisiológica, ela é completamente espiritual. E quando o Senhor vem e manifesta os pensamentos de muitos corações, porque Ele está falando aqui não de todos os corações, mas de muitos, daqueles que se rendem à autoridade, ao poder e à glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vem para manifestar os pensamentos. Ele fala, né, que Ele não veio para apenas trazer paz, Ele veio trazer guerra, Ele veio para trazer divisão, Ele veio para trazer muitas coisas. Por quê? Porque muitas pessoas não querem o que Jesus tem. Infelizmente, muitas pessoas até dentro da própria congregação, que congregam em muitas igrejas, em muitos templos, seja católico, seja evangélico, muitas pessoas não querem abrir o coração, querem viver aquela vida religiosa, tendo uma roupagem certinha, mas não querem se expor a Jesus Cristo. E acabam então vivendo uma vida de tormento, principalmente na sua mente. Nunca se viu tantas pessoas hoje sofrendo com traumas psicológicos, decorrentes das pressões do dia a dia, da sociedade, decorrente das pressões financeiras, das pressões emocionais, do padrão de vida que é imposto sobre muitas pessoas. Há pessoas que poderiam viver tranquilamente numa casinha de madeira, sem conforto nenhum, mas aí casa com alguém que não aceita. E essa pessoa se sente pressionada a ter que trabalhar, a ter que ralar todo dia para dar um padrão de vida, porque um dos cônjuges quer um padrão de vida maior. O que nós estamos alimentando dentro de nós está exposto a Jesus? Está diante do coração de Jesus? O coração de Simeão era um coração alegre, porque o Senhor alegrou seu coração com boas notícias. Havia um menino que foi prometido como ser o libertador de Israel. E ele pré-anunciava Jesus. Mas este menino, os pensamentos do seu coração não eram nada bons. E o nome dele foi Sansão. Sansão tinha no seu coração, apesar de ter sido consagrado desde o ventre, apesar da sua mãe ter feito tudo aquilo que o Senhor
através do anjo que a visitou, disse para ela que ele não deveria cortar cabelo, ele não deveria se aproximar de pessoas mortas, ele deveria fazer o voto de Nazireu. E ela cumpriu com tudo isso. Ele não poderia, segundo a lei, fazer muitas coisas que ele fez, mas ele acabou fazendo por quê? Porque o coração não era reto diante de Deus. Sansão casa com uma mulher, primeiro desonrando seus pais. E aqui é uma das coisas que muitas pessoas cometem hoje sem temor a Deus, sem temor nenhum de Deus. Os pais ensinaram Sansão na lei, dizendo, olha, não era permitido ao povo de Israel casar com uma mulher fora da linhagem do povo de Israel. Porque as outras nações poderiam até ter mulheres muito mais lindas do que havia em Israel. Mas eram outros deuses, eram outros costumes, era outra cultura. E Sansão, ele não dá atenção a isso porque no coração dele, o que alimentava o coração dele? Aí ele casa com essa mulher de uma outra nação, eu não vou me atentar aqui aos detalhes, que está lá no livro de Juízes, mas Sansão casa com essa mulher, e aí ele vai semeando muitas guerras, livrando o povo de Israel da opressão que os filisteus haviam imposto sobre o povo, e ele durante 20 anos ele julga Israel e julga suas causas, mesmo sendo um homem de uma certa forma temente a Deus, mas muito irreverente, muito desobediente. Depois de casar com essa mulher, que não era do povo de Israel, ele está passando lá por uma cidade, ele encontra uma prostituta, tem uma relação com ela, e acha que está tudo bem, não vai dar nada. O salário do pecado é a morte, seja ele qual for. E por isso nós estamos nessa situação hoje, porque um homem, em um momento da sua vida, decidiu não fazer o que Deus tinha estabelecido, uma ordem direta e clara: não coma deste fruto, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. E o homem decidiu então fazer a sua própria vontade. E aqui Sansão, ele tem esse relacionamento com a prostituta chamada Dalila, e ele passa a não apenas ter um caso isolado, ele a toma como a sua mulher. E fica lá com ela, brincando com o poder de Deus, com a presença de Deus na sua vida. O que estava no coração? Qual é a diferença do que havia no coração de Sansão e o que havia no coração de Simeão? Diz a palavra que o Espírito de Deus, a força, o poder do Espírito de Deus estava em Sansão, porque para ele fazer tudo que ele fazia era só pelo poder de Deus. Mas qual era a diferença entre um e outro? E aqui eu quero dizer uma coisa: todos nós podemos ser usados com o poder de Deus e não entrar. Não entrar na festa dos últimos dias em que o Senhor Jesus vai nos receber na sua glória. Muitos vão chegar lá e vão bater: mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu levantei mortos em teu nome, eu preguei em teu nome. Não conheço vocês. Mas eu fui usado pelo poder. Bom, ser usado pelo poder de Deus. Qualquer um que pregar a palavra de Deus pode ser usado pelo poder de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra e não a você. Aqui o Senhor está mostrando a Simeão, e revelou a Simeão, que ele vai manifestar os pensamentos de muitos corações. Uns para a salvação, outros para a perdição. Bom,
Como então vamos resolver esse problema? Porque temos um mandamento aqui: os meus pensamentos precisam ser transformados. Repita comigo: os meus pensamentos precisam ser transformados. Como é que nós transformamos pensamentos? Bom, primeiro ele tem que transformar meu coração. Porque um coração doente pensa o quê? Coisas doentes. Um coração adoecido é cheio de sentimentos. Um coração adoecido só fica olhando para o retrovisor. Passado. Ele não consegue olhar para frente. Ele tem um retrovisor aqui, ele tem um aqui, e eu fico imaginando que uma pessoa que vive do passado, ela tem 10 retrovisores na frente dela, e a única coisa que ela não consegue olhar é para frente e para si mesma. Porque ela só fica olhando para o passado. E quando ela se encontra com alguém, a primeira coisa que ela faz é lembrar lá do passado o que aconteceu. Ah, tu fez isso naquele dia, dá todos os detalhes e acusa. Porque ela só sabe olhar para o passado, tanto na sua vida pessoal como para os outros. Esse é um coração doente. Que não tem paz, não dorme em paz. Não se alegra. E eu vou ler alguns textos que nós precisamos lembrar que nós precisamos destes pensamentos aqui. Porque os nossos pensamentos não prestam. Pela nossa natureza, não prestam. Isaías 55:9 é um exemplo do que o Senhor nos ensina na sua palavra. 55:9 do livro de Isaías, 8 e 9. O texto diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus irmãos, nossos pensamentos não têm cura. Não tem cura. Os pensamentos da natureza humana não têm cura. O que é que tem cura? Como é que eu posso trazer cura para a minha vida? Bom, Jesus fez o que nenhum de nós poderia fazer, que é pagar um preço de um pecado, de uma maldição, que vem lá de trás, lá do primeiro Adão, que pecou. E vejam que Deus é tão justo, que Ele estabeleceu o homem como autoridade no lar, e Deus não culpa Eva, Deus culpa o homem. O homem tem que assumir o que é dele. E não ficar apontando para os outros, para a mulher, seja lá para quem for. Não, é tua responsabilidade. E aqui ele vem e nos diz: olha, os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Está estabelecido. Isso aqui nunca vai mudar. Bom, então como é que eu posso viver de acordo com a vontade de Deus? Aí Paulo vai dizer, lá na sua carta a Timóteo, capítulo nós não vamos ler ainda, no que pensar? O que é justo, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aonde é que tem isso? Na Bíblia, que você tem nas suas mãos, na palavra de Deus. Quer se encher de coisas boas? Lê a palavra de Deus. Não lê livros de filosofia, misericórdia. Livros de filosofia, livros de autoajuda, esqueça todo esse lixo. Por que eu estou falando lixo? Tem coisas boas? Tem muita coisa boa por aí, mas não vai te curar. A única coisa que cura e restaura a alma, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19:6. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
Queremos uma alma e um coração restaurados? Precisamos nos encher dessa palavra. E aí, quando nós nos enchemos dessa palavra, eu possibilito me encher do Espírito. Porque não é possível ser cheio do Espírito enquanto a gente está se enchendo de lixo aí, que a gente está sendo exposto todos os dias. Lixo do inferno. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aí alguém, às vezes me manda uma mensagem: pastor, eu estou com um pensamento assim, eu queria saber se isso é da vontade de Deus. Quer saber a verdade? Posso te dizer a verdade? Será que a gente tem coragem de mandar esse texto aqui? Bom, esse teu pensamento está pensando em quem? Na glória de Deus? No meu bem-estar? Vai abençoar alguém? Vai levar alguém à salvação? Vai levar alguém à intimidade com Cristo? São coisas que nós temos que pensar. Porque na maioria das vezes, nós fazemos tantas coisas. Para quem? Pensando em quem? No nosso dia a dia, pense por um instante. Você vai sair daqui, vai pegar seu carro e vai para onde? Tirando os lanchinhos que vão acontecer. Vai para onde? Vai para casa. E você vai trabalhar para quê? Para pagar sua casa. Para pagar sua comida. Para pagar suas roupas, para pagar o seu bem-estar, para sustentar o seu bem-estar, os seus desejos, os seus anseios. E se der, a gente abençoa a obra de Deus. Esse é o pensamento de muitas pessoas, sem contar naquelas que nem pensam em Deus. Por quê? Porque a resposta está aqui: os meus pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, muito mais altos. Tanto é que Deus envia Jesus para morrer por pecadores, por assassinos. A Bíblia diz que todos aqueles que odeiam a seu irmão são considerados assassinos. É o mesmo pecado. Odiou o irmão, assassino. Assim como aquele que comete o pecado da rebelião, que se rebela contra pai, contra mãe, contra uma rebelião, é como o pecado de feitiçaria, é como um feiticeiro que faz trabalho nas esquinas. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Como é que nós curamos esses pensamentos impuros, ingratos, pensamentos de vingança, pensamentos de discórdia? Tem pessoas que gostam de plantar sementes de discórdia. Tem pessoas que são contenciosas, gostam de criar uma confusão onde chegam. Não conseguem ficar com a boca fechada. Tem pessoas que não conseguem pensar bem a respeito das pessoas dos outros. Só pensam mal. Por quê? Coração doente. E aí eu vou dizer, ela é pior do que as outras. Não, todas são iguais. Todas precisam de cura. Eu preciso de cura. Você, quantas vezes a gente precisa de cura? Todo dia. Jesus diz: faça morrer essa velha natureza. Ontem, se você leu a palavra de Deus ontem, você orou ao Senhor, você clamou ao Senhor e pediu a presença dele na tua vida, você fez morrer a tua velha natureza. Mas hoje você acordou, é tudo de novo. Ou você faz uma vez o exercício de bíceps e está feito para a vida, para o resto da vida. Ah, se fosse assim.
Você toma uma vez o remédio para dor de cabeça, pronto, estou curado de uma vez por todas. Não, não é assim não. Quantas vezes você vai ter que fazer morrer a tua velha natureza e transformar os teus pensamentos todos os dias? Como? A resposta está em vários lugares dentro da palavra de Deus. Mas eu quero dizer que quando nós lemos a palavra, e aqui é um mistério sobrenatural. Irmãos, eu posso abrir aqui no livro de Números, que tem aquelas genealogias que cansam a gente só de ficar lendo aquele negócio. Mas quando eu leio, eu lembro da promessa de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu prefiro ler um versículo do livro de Números do que ler qualquer livro de autoajuda, porque esse versículo vai me curar pela presença do Espírito de Deus nele. Você crê nisso? Não importa o que você está lendo, Ele está te curando enquanto você lê. Lê em voz alta dentro da sua casa, e os espíritos malignos que entraram por algum objeto, que entraram por alguma porta aberta, vão fugir para a glória do Senhor. Mas nós precisamos acreditar. Primeiro, reconhecer que somos pecadores, que os nossos pensamentos não prestam, saindo dessa fonte natural. Da fonte natural vai sair egoísmo, aquilo que a palavra fala, que nós demos na sexta-feira, né? Em Timóteo, capítulo 4, que ele fala que nos últimos tempos os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e toda a lista é muito grande. Tudo isso traz pensamentos, gera pensamentos por causa do coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O teu coração e o meu coração, se não estiverem transformados pela palavra, pelo poder de Deus, o que vai dar nele, vai dar ruim. Pensamentos ruins, atitudes ruins, sentimentos ruins, esperança ruim. A gente acha que tudo vai dar errado sempre. Não, nunca dá certo. Não tem gente que se inscreve, por exemplo, para uma prova de vestibular. Eu me inscrevi, mas acho que eu vou rodar. Nem fez a prova ainda, já está dizendo, eu vou fazer a prova de direção, mas eu acho que eu vou rodar. Pensamento, que tipo de pensamento é esse? Nós precisamos ser pessoas que têm esperança. Mas confiar no pensamento de quem? Dele. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para que vocês possam alcançar o fim que vocês desejam. Agora vá para o Salmo 139. Salmo 139. Tem uma aula aqui sobre o coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Já parou para pensar? Que todos os teus pensamentos estão diante de Deus? Não tem oculto, não tem pensamento oculto. Nada do que chegou na tua mente está escondido de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. E Deus não sabia de Sansão? Sabia. Por que permitiu? Para mostrar que Ele é soberano, que Ele usa quem Ele quer. Mas para nós que estamos aqui hoje, a bênção, irmãos, não é ser usado por Deus. A bênção é fazer parte do corpo de Cristo. E tem uma diferença muito grande entre ser parte do corpo de Cristo, ser parte da igreja, ser membro do corpo e ser usado por Deus. São duas coisas bem diferentes. Deus usa o rei Ciro, que era um homem ímpio, e diz: esse é o meu ungido, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa Sansão,
que envergonha Israel, envergonha o Espírito de Deus que estava nele. E aí, num ato de misericórdia, quando ele se arrependeu lá, empurrando aquela pedra de moinho, girando, cego, tinham furado seus 2 olhos, ele pede misericórdia, pede perdão a Deus, e ele derruba aquelas colunas daquele templo de Dagon, e junto com ele morreu todo aquele povo que adorava a um Deus estranho, porque ele se arrependeu. E o Senhor quer nos mostrar nesta noite que o segredo não é ser usado por Deus. Muita gente hoje quer ser usada por Deus para aparecer em rede social, para fazer sucesso, para alcançar fama, para vender um livro, para ser famoso aí no louvor, na adoração, seja lá no que for. O segredo não é, o importante não é ser usado por Deus. O importante é viver na comunhão do Espírito de Deus. Deus usa até o diabo. Você sabia disso? O diabo é funcionário de Deus. Ele só pode fazer o que Deus manda, o que Deus permite. Como assim? Não aprendeu com Jó? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E por que Satanás não toca na vida de Jó e destrói tudo? O que ele fez? Foi lá pedir permissão para Deus. O diabo, para tocar em qualquer um daqueles que tem o sangue de Cristo, tem que pedir permissão para Deus. E por isso que a palavra diz que Ele nos guarda, Ele é a minha salvação, o meu rochedo, meu Deus, em quem eu me refugio. Mas os teus pensamentos te colocam em situações terríveis. E o pior é quando os pensamentos se transformam em palavras. Aqui a coisa fica séria. Porque muitos não conseguem controlar os seus pensamentos, e aí não controlam o seu coração, e as palavras vêm à boca e saem de qualquer jeito, e vão saindo, e vão ofendendo, e vão largando aquele fel terrível que contamina todo mundo que está ao redor. Por isso que a palavra do Senhor lá em Tiago diz: todo homem, todo ser humano, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Por isso, porque a natureza terrena é terrível e contaminou os nossos pensamentos. As nossas fontes estão comprometidas. Guarda o teu coração. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra a mim não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Não é legal isso de ler? O que são as trevas? O que é o inferno para Deus? Nada. O que é escuridão? Nada. Porque onde Ele chega, Ele traz a sua luz. Por isso, nessa noite, Ele quer entrar dentro do teu ser. E você precisa colocar isso para fora.
confessar esses pensamentos que te tormentam todos os dias. Esses pensamentos que te levam para o passado, acusando, não te permitindo te perdoar ou perdoar outras pessoas. O Senhor, através da sua palavra, Ele quer nos mostrar que Ele tem um plano maravilhoso que está diante de nós, não para trás. Porque se nós vamos para o passado, não é bom. Mas o futuro está diante de nós. E no futuro nós temos muitas coisas boas nos aguardando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Por quê? Porque são os pensamentos de Deus, não se penetra. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fala para o seu irmão, é só coisa boa. Só coisas boas, não tem crise, não tem inflação, não tem guerra, não tem traição, não tem tribulação nenhuma. E por que então nós resistimos em meditar na palavra de Deus? Porque é aquilo que está dentro de nós, que nós temos que vencer todo dia. Não é Jesus que vai fazer, Ele já fez lá na cruz, agora a tarefa é sua, mãos à obra. Sacode essa poeira, sacode essa preguiça, manda ela embora, repreende em nome de Jesus, mas que os pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Tu formaste o meu interior, versículo 13, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Essa semana eu vi uma postagem de alguém dizendo que o tamanho do Sol, o tamanho da Terra em relação ao Sol é um grãozinho de areia insignificante. Eu olhando para o fogo lá em casa, na lareira, com aquele frio tremendo, eu digo, meia hora tem que ficar alimentando aquele fogo. Eu fiquei pensando, puxa vida, o sol está queimando há quanto tempo? E ninguém tem que ficar alimentando ele. E aí alguém falou que se nós quiséssemos ir de uma ponta a outra da nossa galáxia, levaria não sei quantos milhões de anos. E se nós quiséssemos ir para uma galáxia maior que contém a nossa galáxia, seria tantos outros bilhões de anos, e que se um facho de luz fosse disparado lá no início de uma determinada galáxia, ele jamais chegaria ao fim dela, porque está sempre se expandindo. Já deu para perceber o tamanho do nosso Deus? E nós somos o quê? Nenhuma poeira a gente é. E Deus enviou Jesus para morrer por nós. Se preocupando com cada um, com o nome de cada um, com a coroa de cada um, está sendo preparada. Eu fico imaginando Deus preparando as coroas manualmente, preparando a mesa, que é o que vai acontecer. Isso não é historinha de Cinderela. Ele está preparando uma grande ceia, aonde o prato melhor vai ser qual? A comida que vamos comer? A melhor parte de tudo isso vai ser estarmos aonde? Na presença de Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Senhor. A melhor parte vai ser nós estarmos na comunhão. Não é ser usado por Deus. Há muito engano, irmãos, no meio evangélico hoje. Aquele irmão é muito usado por Deus. E daí? Até o diabo é. O que importa é nós reconhecermos que nós somos irmãos. Isso é mais difícil do que ser usado por Deus. Porque envolve eu reconhecer a minha fraqueza
e liberar perdão sobre a vida do meu irmão. Reconhecer que nós somos imperfeitos e jamais seremos perfeitos nessa terra, a não ser que nós possamos ver Cristo ressuscitado em nós, esperança da glória. E olhar para os nossos irmãos como se perfeitos fossem em Cristo, porque em Cristo eles são perfeitos. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: que perfeição você é. Ó. Que perfeição! É perfeito ou não é? Ah, mas eu vou ter que engolir sapo. Ah, engole tudo que tu puder. Mas acredita nessa palavra. Nega essa vontade, nega esses pensamentos diabólicos que te fazem lembrar do pecadinho que teu irmão cometeu contra você. Nega esta terrível presença maligna que fica relembrando, trazendo esse filme à tona. Esse filme tem que ser destruído pelo poder do nome de Jesus. E é só pelo poder de Deus que a gente consegue isso. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Por que está falando homens de sangue? Pessoas que odeiam, que repelem, que rejeitam seu amigo, que odeiam por algum motivo. É como se tivessem derramado sangue, assassinos. Por isso ele está falando aqui, está se colocando nessa situação onde ele fala: eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Olha o que Davi está revelando, o que está no coração dele. Porque até o próprio Davi tinha esses pensamentos. Até o próprio rei Davi está confessando. Mas quando ele confessa, ele está dizendo: sonda, meu Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O próprio rei Davi confessa: eu odeio os meus inimigos. Aí vem Jesus e diz: não, mas você tem que amar os seus inimigos. O rei Davi vem e diz: olha, eles se rebelam contra ti, e eles te aborrecem, então eu aborreço eles também. Por quê? Esse é o pensamento humano. Mas Jesus vem e nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. Amém? Nós precisamos aprender que da nossa própria índole, eu tenho uma índole boa, esse é o nosso sonho, que inevitavelmente em algum momento não se concretiza, não se sustenta. E aí eu preciso lembrar, se existe algum bem, alguma bondade, se eu sou bom em alguma coisa, é porque a palavra de Deus se estabeleceu em mim e eu estou praticando esses mandamentos. Por isso eu faço o que eu faço.
Hoje eu estou aqui pregando, eu poderia estar aí em qualquer lugar, roubando, matando, fazendo um monte de coisa ruim, mas eu não estou por quê? Porque um dia a palavra de Deus chegou na minha vida. Qual é a diferença de mim para qualquer um daqueles que estão lá no presídio que o Elton toda semana vai visitar, que estão presos porque cometeram crimes? Qual é a diferença? Nenhuma. Exceto que nós fomos transformados pelo poder de Deus. Mas ainda necessitamos da glória e da graça de Deus. Salmo 94. Salmo 94. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Não é pergunta que nós fazemos muito? E aí só que nós não esperamos, nós queremos agir. Mas aí nós somos levados pelo nosso coração e não pela vontade de Deus, porque o nosso coração é enganoso. Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam, e dizem, o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? Isso é para nós hoje, tá? Ele está nos chamando de estúpidos. Dá para aceitar essa palavra? Amém? O que ele está querendo dizer aqui? Acorda, vivente. Levanta, entende o que eu estou falando? Atende, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Será que Deus não está ouvindo? Não está vendo? Será que Deus não viu o clamor lá do povo de Israel lá no Egito? Quando os soldados, quando o faraó manda duplicar a carga de trabalho? Será que Deus não estava vendo? Estava. E ele está dizendo aqui, acaso o que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Como é que são os teus pensamentos, meu irmão? Como é que são os nossos pensamentos? Vãos. Para que os nossos pensamentos sejam bons, eu tenho que repetir o quê? Viver o quê? Palavra de Deus. Qualquer outra coisa, pensamentos vãos. O que é um pensamento vão? Que nasce aqui e morre aqui. O que eu vou comer amanhã? É um pensamento vão? É. O que eu vou vestir amanhã? É um pensamento vão? É. Mas é uma necessidade digna? É. Mas o que diz a palavra? Não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, nem quanto ao que haveis de vestir. Porque se eu, o Deus que te criou, vesti os lírios do campo e as aves dos céus, não vou dar para vocês o melhor? Temos que esperar em quem, irmãos? E por que os nossos pensamentos nos atormentam? Por que nos agredimos com frequência? A nós mesmos e a outras pessoas ao nosso redor? Por que impomos? Por que entramos nessa onda diabólica
Aí o sujeito trabalha lá, quer comprar uma boa camisa, um bom vestido, um bom sapato, passa o ano pagando, fazem 12 parcelas às vezes. Aí comprou o negócio, mudou a moda, já está fora de moda. O que acontece? Mais tantos meses pagando. E a pressão continua. Você tem um celular, chegou um modelo novo, tem que trocar. Você faz um plano de internet, daqui a um pouquinho a companhia mudou lá, vai ter tantos megas a mais e tantos gigas a mais. Pressão da cultura. Pressão corrente. Quanto nós estamos dispostos a viver a vontade de Deus e não o que a cultura estabelece? Quanto nós estamos dispostos a viver uma vida simples? O que diz a palavra de Deus? Vocês têm o que comer e o que vestir? Quem tem o que comer e o que vestir aqui? O que diz a Bíblia? Estejam contentes. Contentamento. Mas o maldito do pensamento, que está sendo tentado todos os dias com as mídias, com a concupiscência dos olhos, não consegue ficar contente. Não consegue dormir uma noite contente, aliviado, está tudo bem. O quanto nós estamos atormentados por esses pensamentos? Atormentando a nós mesmos, trazendo opressão dentro da família, trazendo opressão para a nossa vida, onde nós precisamos ter 2, 3, 4 fontes de renda, porque não conseguimos sustentar. O quanto nós estamos dispostos a viver a vontade do Senhor e o quanto estamos dispostos a viver a vontade mundana. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Irmãos, se nós vivermos o que diz a palavra de Deus, traremos descanso para a nossa alma, e isso não tem preço. Quem aqui quer descanso nessa noite? Para o resto do ano? Descanso. Não pressão. Não opressão. Pior ainda, ser opressão para os outros. Ser maldição para os outros. Bem-aventurado o homem a quem tu repreendes. E o Senhor faz isso para cada um de nós nesta noite, para que a gente possa relembrar. Ele é o Senhor, não somos nós. O nosso inimigo, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? A criação de Deus. Tudo que Deus criou, inclusive o homem, ele vem para destruir. E o objetivo dele qual é? Roubar a glória de Deus e dizer, essa tua criação aí não deu certo. Desonrando a Deus. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos aprender que nele nós temos descanso. Só nele. Não é nesse princípio diabólico que o mundo anda, segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Veja bem, esses espíritos malignos que são dominados, que são governados pelo príncipe da potestade do ar, o espírito do anticristo, atua nos filhos da desobediência, que ainda não seguem e não honram a Deus e a sua palavra. E essas pessoas, elas não se permitem serem transformados, porque o coração está fechado. Um quarto fechado, não entra luz. Mas quando a luz entra, o que acontece numa casa que fica fechada no escuro?
por muito tempo, decomposição e sujeira tomam conta. Deixa a luz entrar e você já vai ver uma mudança drástica no ambiente. Porque o sol está entrando, raios solares, que contém radiação, que contém calor, trazem cura para o ambiente. Imaginem o sol da justiça entrando lá no profundo do meu ser e trazendo descanso para a minha e a sua alma. O quanto nós estamos dispostos a andar de acordo com a vontade e com o poder de Deus? Quanto estamos dispostos a viver o que o Senhor estabelece? Volte lá para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Versículo 35. Ele fala: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão, versículo 34, os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Ele fala para Maria como mãe, e essa espada que traspassa a alma dela, por quê? Porque como mãe, vendo o filho sendo envergonhado, o filho que foi gerado pelo Espírito Santo, o sofrimento que ela teve naquele momento foi muito grande. Mas que ele haveria de revelar, de manifestar os pensamentos de muitos corações. E ele está, nesta noite, manifestando os pensamentos do nosso coração. O que nós precisamos jogar para fora? O que nós precisamos confessar para Deus? Confessar para os nossos pastores, para os nossos irmãos? O que nós precisamos remover da nossa mente? Coisas ocultas, escondidas, que nunca foram trazidas à luz, mas o Senhor quer revelar nesta noite, para que você possa entrar no seu descanso, para que você possa ter descanso na sua vida. Abandonar o passado, e quando eu falo abandonar o passado, é você tomar uma decisão: não vou aceitar mais essa acusação de que eu errei. Eu conheço muitas pessoas que conseguem perdoar outras, mas nunca conseguem perdoar a si mesmas. Conheço muitas. E isso é terrível. Eu quero convidar você para se colocar em pé nesse momento. E nós não queremos ser como Sansão, nós queremos ser como Simeão. Simeão era um homem simples, um homem honrado diante de Deus, que tinha a presença de Deus e tinha na sua vida descanso na sua alma. Ele se alegrou quando segurou Jesus nos braços. Ele se alegrou porque o próprio Deus estava fazendo isso na sua vida, cumprindo uma promessa que ele havia recebido já muito tempo antes. E o Senhor nesta noite quer que esta promessa do descanso se cumpra no teu coração. Amém? Você pode tomar posse hoje dessa promessa. Eu não preciso chegar no céu para ter descanso, eu posso ter descanso hoje. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Se você deseja descanso para a sua alma, quero convidar você a vir ao altar e dizer: Senhor, eu deixo aqui no altar tudo que me atormenta e eu não vou levar mais para casa. Eu entrego no teu altar pensamentos maus, e que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos,
Que a Tua palavra possa reinar os meus pensamentos e governar. Livra-me, Senhor, dos pesadelos do passado. Livra-me das acusações que vêm do inferno, das acusações de outras pessoas injustamente. Mas que eu venha a acreditar na Tua palavra, no Teu poder, nas Tuas promessas. Ore ao Senhor. Se você precisa orar com alguém, ore pelo seu irmão, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. E declare: Senhor, nós queremos viver no Teu descanso, andar no Teu descanso. Que o Teu poder se manifeste em nossas vidas. Nesta noite, percorrendo cada célula do Teu corpo, expulsando espíritos malignos e atormentadores que roubam o sono, roubam a paz, roubam a alegria, roubam o Teu tempo de qualidade apenas para Te acusar. Está havendo libertação e cura nesta noite. Estarão ungindo, e você vai ser liberto nessa noite, curado, restaurado. Mas lembre-se que nós precisamos a cada dia nos encher de pensamentos bons, puros, agradáveis ao Senhor. Se os seus pensamentos forem bons, tuas palavras serão boas. Se o que há em ti é luz, teu corpo estará iluminado. Mas se forem trevas, que grandes trevas serão. Quão formoso és, Rei do universo, a glória enche a terra.
seu coração e diga a Ele o que tem te atormentado, o que tem roubado tua alegria, teu sono, o que tem feito a tua vida ser ansiosa, abatida, deprimida, atormentada a cada dia. O Senhor traz descanso nesta noite, mas Ele quer fazer isso curando pensamentos, curando a mente, curando o coração. Renda-se a Ele e diga: Senhor, vem governar a minha vida, vem transformar os meus pensamentos nos teus pensamentos. Nós confiamos na tua palavra, que a tua palavra possa governar em nós, reinar em nós, habitar em nós. Sonda o nosso coração nesta noite como igreja. Ore pela pessoa que está do seu lado. Diga: Senhor, protege os pensamentos do meu irmão, da minha irmã. Que haja abundância da tua palavra, que haja abundância do teu mover, que haja abundância do teu espírito. Repreendemos todo espírito maligno que vem para atormentar, roubar a alegria, roubar a paz. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Remove das nossas casas espíritos malignos residentes. Que haja a tua presença, o teu poder, a tua graça, a tua glória, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. É o teu.